A graça e a paz para todos os casais, amém? Que bênção, né? Nós estamos renovados. Aquele que teve o privilégio de ser alcançado esta noite por esta dádiva, por esta graça de renovar a sua aliança, renovar aquilo que fez há 10, há 15, há 30, né? 32, né? Como eu e a Nedinha. E nós louvamos a Deus por isso. Queridos, eu quero ser breve, não é? Até porque parece-me que a multa, né, foi para 15 mil reais e a gente tem que chegar em casa antes das 10. Tá bom? Eu queria convidar vocês a abrir sua Bíblia, livro de Lucas, se for possível passar no telão, livro de Lucas, capítulo 6, e nós vamos pontuar alguns versículos. Vamos tentar ver. Eu creio que o passador vai dar certo. Se não der certo, reverendo, tu me ajuda. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Aldenor, amém, meu amigo, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da pastora Ilta, pela vida do meu amigo também, pastor Silvio, e a pastora Julieta. Que Deus seja glorificado. Estou aqui meio amigos, né, o pastor Herman, a pastora Valéria, e tantos outros que nós conhecemos, né, o Alessandro e os demais amigos que fazem parte também da nossa trajetória de vida. Lucas capítulo 6, eu quero ler esse texto e quero trabalhá-lo, não é, dentro do cunho para casais, que é a nossa proposta hoje, a nossa proposta no final do mês de abril e no final do mês de maio. A gente fica tranquilo, se Jesus voltar antes do final de abril, a gente dá uma palestra lá, eu falo com ele para a gente, tá bom? Lucas capítulo 6, aí a gente vai ler versículo de número 37 ao versículo de número 39. Vou ministrar uma palavra com o tema princípios básicos, né, que fortalecem a ideia do como vencer os desafios e permanecer casados. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 37 ao versículo de número 39. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Nedinha, nem sempre ela pode me acompanhar, porque tem uns compromissos também pregando, mas eu louvei a Deus porque ela estava sem agenda. Quando o pastor Silvio me convidou, eu vi que ela estava sem agenda. Aí eu disse: Nedinha, não marca nada não, que eu te dou uma percatinha. Aí ela topou, não é? É interesseira, mas eu amo. Versículo 37, vamos ler. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Versículo 38 vai dizer assim: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Versículo de número 39, eu sei que tem versões diferentes, mas vamos ler, 1, 2, 3, vai. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Já estou debaixo da cobertura dos santos. Eu quero ler por esse texto que será aplicado no nosso coração, amém? A palavra de Deus não precisa mais de inspiração não, toda ela já foi inspirada por Deus e pelo seu Espírito, mas precisa da revelação. É bem verdade que preparei, não é, o sermão dentro da tônica desse assunto, mas o Senhor é que comanda. De repente Ele pode mudar, dar uma inspiração nova aqui. A gente quer ser bem fiel ao texto e a Ele, amém? Vamos curvar nossas cabeças. Pai, eu quero te dar graças, muito obrigado, Senhor, ó Deus, por este momento tão especial, com teus filhos, com os casais. Quero ministrar, Senhor, a Tua palavra, e enquanto eu faço isto, Deus, que o Teu Espírito faça a obra para o qual Ele foi designado. Que Ele nos convença, Senhor, do pecado, da justiça e também do juízo. Ó Deus, que cada família representada, Pai, nos Teus servos, seja alcançada pelo poder, Senhor, do Teu Espírito. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Se alguém puder conseguir aí pelo menos 500 copos de água para mim,
tá? Eu agradeço, né? Enquanto eu vou ministrando, daqui a pouco chega. Queridos, olha só. Nós vamos trabalhar esse texto, princípios básicos que fortalecem a ideia do como vencer os desafios e permanecer casado. É um desafio, porque eu acredito que, como nunca, muito embora desde o princípio, a família sempre foi solapada pelo arqui-inimigo da igreja. Isso aqui é uma verdade em contexto. Por quê, pastor? Porque todo o projeto de Deus, pode observar, não é? Deus chamou uma família para que este projeto, para que esses propósitos, eles fossem confirmados por Deus. Então a família, ela é alvo, e nós estamos vivendo dias terríveis, mas a graça do Senhor, como foi falado aqui, ela nos acompanha, e é essa graça que nos faz permanecer casados, amém? Esta graça coadunada ao nosso amor, que faz com que esses alicerces, né, eles não sejam abalados, e ainda que sejam, eles permaneçam firmes para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha só, eu acabei de ler um texto, Lucas capítulo 6, e a gente pontuou o versículo de número 37 ao versículo de número 39, quantos pastores nós temos aqui? Levanta as mãos, os pastores. Olha, muitos pastores, muitos casais de pastores, e muitos que desejam, eu sei que vocês desejam, mas olha só, é muito comum nós, pastores, usar esse texto aqui no momento de ofertório, não é? E a gente chega até a dizer, olha, dê e dá-se-vos-á, o Senhor tem medida, recalcada, sacudida, transbordando. Todavia, no sentido apelativo da palavra, a gente pode usar esse texto para isso, ou como qualquer um outro texto, contextualizando. Mas esse texto de Lucas, capítulo 6, versos 37 a 39, ou os versículos posteriores, eles estão longe de falar acerca de dinheiro, de falar acerca de bens materiais, mas está muito distante, mas como daqui lá para a Ceilândia, mas muito distante. Esse texto aqui, Jesus está falando de relacionamentos, e relacionamentos horizontais. É por isso que ele vai dizer, ame, não julgue, não é? Porque é muito propenso quando eu amo ser amado. Então, a ideia do texto aqui de Lucas é exatamente isto, é tratar, Jesus tratando de relacionamentos horizontais. Por que Jesus estava falando isso? Porque todo relacionamento, todo, ele tem a sua tensão, ele carrega as suas tensões, por isso que é tão difícil, por isso que Jesus está tratando de relacionamento e falando, ame, ao invés de julgar, ame, ao invés de condenar, ame. Então é essa a ideia do texto. Agora olha só, quando eu fui exposto pela primeira vez, isso em 1800 e alguma coisa, a esse texto, ele provocou em mim, no mínimo, duas reações. A primeira reação eu achei estranho, causou, reverendo, em mim estranheza. Por quê? Porque é muito simples, observe que todas as religiões do mundo, todas sem exceção, elas tratam ou elas procuram tratar da vida do homem pós-morte. Não estou aqui dizendo que elas têm razão, até porque não é o contexto, mas todas as religiões do mundo tratam sobre isso. A proposta dela é falar o que vai acontecer com o homem depois que ele morre. Todas as religiões, inclusive a nossa, que é o cristianismo. E nesse sermão, olha só, é o principal sermão de Jesus. E se a gente olhar, ele não fala de céu. A gente olha na íntegra, Jesus não fala de céu aqui. Aí eu acho estranho. Eu digo, poxa vida, ele podia ter aproveitado. É o principal sermão dele falar de céu, tratar acerca do céu. Aí eu achei estranho quando eu fui exposto pela primeira vez a esse texto. Todavia, também a outra reação que eu tive com esse texto foi achar fantástico. Por quê? Porque o que Jesus quer dizer na íntegra aqui com esse texto é mais ou menos assim, vocês querem ir para o céu? E a turma vai responder sim. Aí ele vai dizer assim, bom, já que você quer ir para o céu,
você vai desenvolver, ou tem que desenvolver, alguns princípios aqui na terra. Quais os princípios? Ame, ame, ame. Outro princípio, ame. Já era para ter dado glória, mas tudo bem. Ame, não julgue. Percebeu? E isto é dificílimo. Por quê? Porque nós somos julgadores por excelência. A gente está sempre julgando o comportamento do outro. A gente nunca quer saber o porquê o outro se comportou como se comportou. A gente julga. A gente nunca espera para dizer assim, deixa eu perguntar o que é que está acontecendo, por que você se comportou como você se comportou. Mas a gente olha para o comportamento, e olhar para o comportamento, de uma certa forma, é perda de tempo. Por quê? Porque o comportamento, ele é uma resultante. Antes do comportamento, tem uma forma de pensar, tem uma forma de sentir, para chegar no comportamento. Então, antes de saber por que fulano de tal se comportou como se comportou, eu preciso saber como é que fulano de tal está pensando, ou como ele pensou na ocasião. Por isso que Jesus, ele é muito contundente quando ele diz, olha, se você medir dessa forma, você também será medido. Se esta régua que você vai medir o seu cônjuge, com certeza você também será medido. Então, o melhor é não medir dessa forma. O melhor é amar. O melhor é ser, na realidade, empático com o outro. E é mais ou menos isso que ele está falando. Houve uma escola, e essa escola, ela ramificou-se de uma maneira muito rápida, né, principalmente pela Europa. É uma escola que ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela vai ter, não é, o seu auge mais ou menos em 1950, que é a escola existencialista. Expoente como Jean Paul Sartre, né, quem já leu alguma coisa sobre ele, o Martin Heidegger, tem o Albert Camus, o Soren Kierkegaard, essa turma aí que compõe essa escola. E só para vocês terem ideia, e não se assustem, a máxima dessa escola é a seguinte: o outro é o inferno. Olha só, é a máxima dessa escola. E essa frase, ela acontece exatamente por uma peça teatral, não é? A pedido de um amigo, Jean Paul Sartre, ele faz uma peça teatral chamada Entre Quatro Paredes. Então, retrata o inferno, não o inferno que foi pintado pela Idade Média, né? Com um cãozinho com rabo, com chifre, com garfo, não. Mas é um inferno existencial. E essas três pessoas são confinadas em uma sala, e essa sala não tem espelhos. E as pessoas, elas devem se ver ou se enxergar no outro. Então você imagina, então está lá a Estelle, está lá a Inês, o Garcim, e eles começam a dizer um para o outro, porque a Inês era muito vaidosa. Aí a Estela dizia para o Garcim, quando a Inês vier pela parte da manhã perguntar se ela está bonita, ninguém responde, nem eu respondo, nem você responde. E isso para ela era horrível, porque ela não tinha espelho, ali não tinha espelho naquela casa. Então, a autoafirmação seria através do outro. E essa Inês começa a fazer uma guerra, jogando um contra o outro, e vai jogando um contra o outro. Aí o Garcim, ele vem com a frase, o inferno é o outro. É gritante, né? Mas vez por outra a gente diz, puxa vida, onde eu trabalho é um céu aberto. Se não fosse o meu patrão, o inferno é o meu chefe. A gente diz assim, olha, como a minha igreja é boa, mas se não fosse Mariazinha atrapalha aquele culto. Se não fosse ela é o meu inferno. E de vez em quando a gente olha para o outro como se fosse o nosso inferno. Aí Jesus vem e diz assim, não, eu não quero que você olhe assim para o outro. Eu não quero que você olhe assim para o seu cônjuge, como se ele fosse a razão dos seus sofrimentos. Mas eu quero que você olhe para ele como parceiro para uma longa estrada, e que no decurso dessa estrada vocês vão se corrigindo, vão se acertando, vão aparando arestas, mas nada de condenar, nada de somente criticar, mas a gente vai acentuar aquilo que é o alicerce da vida conjugal, que é o amor. Esse é
o retrato que Jesus está falando nesse texto. Aí a grande pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: como é que tudo isto funciona na prática? Porque tudo que eu falei, de uma certa forma, é teoria. Mas como é que isso funciona na prática, esse viver a dois? Como é que isso funciona, suportar as tensões que existem? Existem dois universos, duas subjetividades, que agora se juntaram. E a proposta é viver junto, com todas essas diferenças. Você imaginou? Você foi criado de uma forma, teu marido foi criado de uma outra forma. Agora essas duas famílias se juntam e tem coisas que a gente não consegue mudar. Características, elas são individuais, não tem como mudar. E nós vamos ter que suportar essas características pessoais do outro. A gente não tem o poder e nem o direito de concriar quem quer que seja. Aí nós vamos convidar a isto, a desafiar como é que tudo isso funciona na prática. Então, rapidinho, olha só, vamos ler todos nós? 1, 2, 3, vai. Vamos ler o texto? Olha só. Ele estabelece que isso se torna possível. Possível o quê? Vencer esses desafios do casamento e permanecer casado. Isto quando não exigimos, mas quando oferecemos reciprocidade. Isso aqui é muito forte. Porque o que a gente mais faz dentro do casamento é exigir. Aliás, nós somos craques nisso, em exigir. A gente vive exigindo. Aí Jesus vem com uma proposta dizendo: não, para com esse negócio. Eu não quero que você exija, mas eu quero que você dê reciprocidade. Olha o texto que vamos ler. Versículo 35 vai dizer: amais, pois, a vossos inimigos, e emprestais sem nada esperardes. Isso aqui é um desafio, né? Jesus poderia pular essa parte, né? Ainda ontem eu estava querendo cobrar o cara que eu emprestei alguma coisa, eu estava querendo cobrar, e eu estava preparando essa mensagem, dando uma organizada na mensagem, digo, meu Deus do céu, eu tenho que ligar para ele para saber se ele quer mais. Olha só, aí ele diz assim: e será grande o vosso galardão, e será filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos, até para com os inimigos e mal. Lógico que a gente não vai convidar inimigo para comer pizza, né? Delivery que chama, né? Delivery, não, a gente não vai chamar, não é? Até porque Jesus não quer isso, né? Você já viu Jesus comendo pizza com fariseu? Quem já viu aqui? Quem já viu? Alguém já viu? Ele convidando os fariseus: turma, vamos comer uma pizza? Não, ele nunca fez isso. Mas ele convidava as prostitutas, as meretrizes, não é? Os publicanos, que eram terrivelmente e assustadoramente maltratados pela sociedade, né, da época. Mas aqui é o seguinte, a grande pergunta que eu fiz: olha só, por que esta recomendação de Jesus? Porque a maioria de nós vivemos à base da justiça retributiva. A gente diz mais ou menos assim: eu não grito com você, por que você grita comigo? Eu não lhe trato mal, por que você me trata mal? Poxa vida, toda vez que você pede alguma coisa eu lhe dou, por que eu lhe peço e você não me dá? Então nós vivemos a base, aliás, não é só com o outro, a gente acaba vivendo a base da justiça retributiva com Deus. Deus, por que é que eu peguei Covid? Se eu entrego dízimo, o que é que tem a ver dízimo com Covid? O vírus nem sabe o que é dízimo. Está entendendo? Mas a gente fica nessa loucura. Por que é que isso aconteceu? Então a gente vive a base da justiça retributiva. Então o grande segredo
é o seguinte, a gente tem que estar sempre entendendo esta verdade. A frase de Martinho Lutero, e essa frase é muito forte, porque alguém pode dizer, pastor, é porque o senhor não conhece a fera, você não conhece, e eu tenho que estar sempre dando a reciprocidade. Uma frase que eu acho muito bacana do Martinho Lutero, a frase é essa: Deus criou em nós, olha só, Deus criou em nós o amável, para depois amar. Meu irmão, a gente era bagunçado, e ainda somos. A Bíblia chega a dizer que não há nenhum traço de justiça em nós, porque ela é como imundície. Mas o texto que Martinho Lutero, ele se apega para dizer essa verdade, é exatamente esse texto aí, ó. Olha o que é que vai dizer. E se tu não der glória, tu acaba mais ruim daqui, quer ver? Mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecador. Aleluia por isso. Então imaginemos o seguinte: qual era o valor que tinha em mim para Jesus me amar? Nenhum. Não existia nenhum valor em você. Aliás, não existe nem em você e nem em mim. Mas Deus olhou para você com todas as particularidades, com todos os defeitos, e diz assim: eu resolvo amar Dário. Eu resolvo amar o pastor Herman. Mas o diabo dizia: mas por que vai amá-lo? Porque eu quero. É simples assim, porque eu resolvo amar. Mas olha lá, só tem trapo de imundícia, é bagunçado. Aí Deus diz: não tem problema, eu vou lançar nele algo para torná-lo amável. Aí ele veio, é para tudo a glória. Aí ele veio, jogou o sangue do filho dele. Meu Deus, que coisa linda. Aí quando ele faz isto, ele diz: agora dá para amar. Agora eu tornei-o, ou os tornei favorável para que eu o ame. Aí você diz: pastor, e o que é que isso tem a ver com o meu cônjuge? Porque ele dá trabalho. E graças a Deus, porque se não desse, para que tu? Oxi, tu pensa que casamento é shopping center? Não, meu irmão, casamento é trabalho. Agora me pergunta até quando? Vai, 1, 2, 3, vai. Até Jesus voltar. Ou a Covid levar, mas não vai não. Fica tranquilo. Olha só, dá uma lidinha nisso aqui, 1, 2, 3, vai. Entendeu? Que é amar, pastor? É eu gerar o amável. Então presta bem atenção. Se a altura do campeonato, a Nedinha, que eu já estou com ela há quase 32 anos, e por Nedinha vocês percebem que eu sou um homem de oração. Ela não orou muito não, mas eu orei, porque o negócio é forte. Olha só uma coisa, se eu olhar para ela e disser: não dá, eu não estou vendo nada que me agrade nela, a culpa não é dela, cara, a culpa é minha. Por quê? Porque em alguma altura da vida eu esqueci de gerar o amável. Você está entendendo? Então se você olha para ele e diz: não dá, a culpa não é dele, a culpa é sua. Por quê? Porque amar é gerar o amável. Eu pego aquilo que não é amável, eu vou gerando, ajudando, aconselhando, trabalhando junto. Então, a ideia de amor é esta. Pastor Herman, tu podia ler um texto para mim, meu filho? Eu sei que tu está muito apaixonado, mas lê para mim esse texto aí, lê para mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Fica de pé, pastor, pega esse microfone aqui, ó. Ele já foi esterilizado, álcool 140. Pega aí. E lê. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 15. Olha só que texto forte. Segunda missiva paulina, capítulo de número 12
e o versículo 15. Pega aqui, pastor, pega aqui. Isso, com essa voz linda que tu tem, vai. Lê aí. Isto. 2 Coríntios 12, 15 diz assim: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Eita, segura aí, pastor. Você percebeu que ele leu assim? Leu? Imagina o pastor Herman, daqui a alguns instantes, lá no quarto dele. Valéria, eu queria te dizer uma coisa. Eu me engastei, meu amor, mas me engastei muito pela vossa vida. Mas eu quero dizer, querida, que eu vou continuar me engastando. Muito embora eu saiba que você me ama, mas mesmo que eu ame e você não me ame, eu vou continuar amando. Irmão, vem menino. Vem. Pastor, tu percebesse que nessa pandemia nasceu um bocado de menino? Eu já apresentei uns 15. Eu digo, menina, tu tá com coragem, né? Pastor, e ainda vem mais. Então olha só, você percebe? Olha o que é que Paulo está dizendo. Eu me deixo gastar. Então esse negócio, eu não aguento mais não. É de abestado, meu irmão. Eu não aguento, eu vou para a casa da minha mãe. Vai para tu ver, a Covid está lá. Então veja, nós temos que entender que casamento é isso. É se deixar gastar e alegre. Por quê, pastor? Porque com todo sacrifício, diga assim comigo, tem derébias. Tu sabe o que é isso, né? É aquilo que nós homens mais gostamos. Deu para entender? Então se desgaste. Deixa eu ler um texto para vocês. E esse texto ali está em João capítulo 20, versículo 21 e 22. Obrigado, tá, pastor? Versículo 21 e 22 de João, está no telão, olha só. Disse-lhe Jesus, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí o versículo 22 é interessante, porque ele diz assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Pastor, o que é que esse texto tem a ver? Tudo. Porque antes de Jesus cobrar qualquer coisa dos discípulos, ele agregou valores. Deus está falando. Não, está por ouvido não, Jesus está falando. Olha só, como é que eu quero cobrar se eu não estou agregando valores? Então eu tenho que agregar valores, isso aqui é amor. Irmãos, quando Nedinha me encontrou, eu dei muito trabalho. Eu ia para os restaurantes com ela, aí eu comia aí na toalha. Não, meu amor, tem guardanapo. Menino chegado do interior. Deu para entender? A Nedinha, não é assim, não é assim. E isso, a camisa tem que ser assim, não pode ser camisa verde, pode vender essa aí, que não dá certo. E ela foi ajeitando. Hoje eu estou mais ou menos. Da glória, Nedinha. Porque eu fico falando aqui, tu tem que confirmar, senão pega mal para a gente. Deu para entender? Agregação de... Então eu preciso agregar valores. Como é que eu quero usufruir se eu não estou plantando? Então a gente tem que ser mais empático. A gente tem que acabar com esse negócio de exigir. Isso aqui é dar reciprocidade. Jesus está dizendo assim, ao invés de ficar aí cobrando, porque eu vou dizer uma coisa, irmão, não adianta tipo de cobrança dentro de casamento que não funciona, é perda de tempo. Agora vamos lá, não, Benzinho, faz assim, Benzinho, eu estava pensando, olha, que tal tu trocar o meu carro? Ele troca. Eu não sei se é por um mais caro, mas ele troca. Deu para entender? Então isto é amor. É agregação de valores. Deixa eu ler uma poesia para vocês. Eu gosto dessa poesia aqui. Tu sabia? Eu era feinho, pastor, e eu ganhei Nedinha com poesia. Confirma, Nedinha? Eu ganhei a minha esposa com poesia. Cada mês eu mandava uma poesia para ela, tal, e era uma coisa linda. Olha só,
antes de eu ler essa poesia, em síntese, eu devo ter o outro como sendo parte de mim. E eu preciso dele, não dependo dele, mas preciso, porque nós somos uma só carne. Eu cometia um pecado, irmãos, acho que no início do meu casamento, sei lá, depois de 5 até 10 anos, eu cometi um grande pecado. Sabe o que é que eu dizia? Eu dizia, Neidinha, quem precisa aqui é tu. Eu não preciso de tu não. Quando tu estava menina, plantando um milho, eu estava num cuscuz, porque eu sou, a idade dela, ela tem uma idade, eu sou 6 anos mais velho do que ela. Um dia Deus estava pregando lá em Belém, quando estava vindo, eu me encontrei com o Jorge Liari. Aí ele disse, ele é seu pai? Nedinha gostou. Aí eu desci ela, papai, eu digo, não, senão não vai ter percatinha Mas olha só, preste atenção, eu falei muito isso. Não preciso de você não. Aí o tempo passou, aí a minha glicose foi para 750. Meu amigo me arrebentou. A Nedinha se acordando de madrugada para preparar minha comida balanceada, e o Espírito Santo, e aí? De novo que tu não precisa dela? E eu aqui, não, Espírito Santo, mas eu já pedi perdão. Ele disse, não, vá lá. Você está entendendo? Eu vim pregar aqui há alguns anos atrás, e terminou o culto, que eu ia pregar no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, vim de Caldas Novas, quando eu morava lá, e terminou o culto da sexta-feira à noite, eu digo, Nedinha, me leve para o hotel, que eu estou me queimando de febre, eu estou aqui me tremendo. Aí Nedinha, meu Deus, prontamente, aí me levou para o hotel. Aí eu comecei a sonhar, pastora Valéria, eu sonhando que eu estava andando dentro de um rio, e eu andando naquele rio, e aquele rio não tinha fim. Aí eu me acordei, quem era? Nedinha na cabeceira da cama. Aí ela pegava a meia, ela molhava a minha meia e trazia e colocava no meu pé. Ela deu tanta volta que ficou a marca no quarto assim, afundada no quarto de tanto ela. Aí quando eu olhei, eu disse, meu amor, ela disse, não, eu não dormi. Eu fiquei velando aqui pela sua vida, molhando a meia e colocando. Ela colocava, secava rápido, ela colocava de novo, para quê? Para que eu atravessasse a noite. Você percebe que a gente precisa do outro? A gente precisa do outro. E isto precisamos entender. E eu vou ler agora a poesia. Deixa eu ler rapidinho a poesia. Sem pegar o pacote todo, essa poesia é do Charles Chaplin, né? Eu gosto muito de poesia, eu leio muito, mas quem conhece, olha só. Ele vai dizer assim, ei, sorria, mas não se esconda atrás deste sorriso. Mostre aquilo que você é, e mostre sem medo. Existem pessoas que sonham com o seu sorriso assim como eu. Ame a tudo e a todos. Não faça dos defeitos uma distância, e sim uma aproximação. Olha, irmão, esse cara não tem o Espírito Santo. E olha só, ele diz, aceite a vida, as pessoas, faça delas a sua razão de viver. Entenda as pessoas que pensam diferente de você, não as reprove. Você sabia que uma das grandes razões de briga entre casais é porque um não concorda com o outro? Eu não preciso concordar com tudo com Nedinha, mas eu tenho que respeitar. Nem tudo que ela fala eu concordo, mas eu tenho que respeitar a posição dela. Aí ele diz assim, ei, olhe à sua volta, quantos amigos, você já tornou alguém hoje feliz, ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo? Ei, não corra, para que tanta pressa? Corra apenas para dentro de você mesmo. Sonhe, mas não prejudique ninguém, não transforme seu sonho em fuga. Acredite, espere, sempre haverá uma saída, sempre brilhará para você uma estrela. Chore, lute, faça aquilo que gosta, sinta o que há dentro de você. Ei, ouça, escute as outras pessoas, elas podem ter razão. É importante, suba,
Faça dos obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo, mas não se esqueça daqueles que nunca conseguem subir a escada da vida. Ei, descubra aquilo que há dentro de você. Procure acima de tudo ser gente. Eu também vou tentar. Ei, não vá embora. Eu preciso lhe dizer que lhe amo simplesmente porque você existe. Oxe, bate palma, velho. Percebeu? Amar é isso. Eu não exijo, mas eu dou reciprocidade. Vamos para um segundo ponto? São 15, tá? Vamos para o segundo. Olha lá, o segundo ponto. Eu falei um dia isso numa palestra, aí uma senhora, bem, acho que ela tinha 115 anos. Não! Segundo, ele estabelece que isto se torna possível vencer os desafios do casamento quando nos conscientizamos, ou quando nos conscientizarmos que somos afetados e afetamos outras pessoas. A gente vai começar a desenvolver isso dentro do nosso casamento quando a gente tiver essa consciência. Olha só o texto que ele vai ler no versículo de número 39. E disse uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O que é que Jesus queria dizer com essas palavras? O que Jesus quis dizer com essas palavras? Porque eu estou contextualizando-as no âmbito conjugal, pegando também a família, mas em especial o âmbito conjugal, porque a proposta é casamento, a proposta é o casal. Olha só, o que ele quis dizer foi o seguinte: que todos os dias nós estamos, e temos que entender isso, que nós estamos sendo redefinidos como pessoas. Eu olho para trás e eu percebo que eu não sou mais a mesma pessoa. Por quê? Porque a cada dia nós estamos nos redefinindo, pastor. Entendeu? Olha só, depois desse encontro aqui, vocês não serão mais as mesmas pessoas. Por quê? Porque vocês estão sendo afetados por mim e pela palavra de Deus. Depois desse encontro aqui, eu não serei mais a mesma pessoa. Por quê, pastor? Porque eu estou sendo afetados pela palavra e por vocês. Então nós estamos nos redefinindo a cada dia nós estamos nos redefinindo. Aqui fica subentendido dois pontos, mas antes que eu lhes fale, olha só, entenda, que atrás de mim e atrás de você tem uma turma enorme, chamado filhos, e aquilo que eu fizer, pode ter certeza, os filhos vão copiar. Olha só, fica subentendido dois pontos. Olha o primeiro ponto. Pessoas estão sendo influenciadas e atraídas por nós. Nós quem? Nós casais. Deu para entender? Diga assim, 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, diga, pessoas estão sendo e atraídas por nós. Não somente a família, mas eu quero tratar da família, mas vizinhos, eles olham para vocês, eles olham para mim. E eu brinco com Nedinha, às vezes eu faço alguma coisa que Nedinha não gosta, aí a gente está chegando na igreja, né, para dar palestra, eu digo, me dê a mão, não dou, Nedinha vai pegar mal, nós temos que entrar. Aí eu pego forçado da mão dela. E ela fica... Mas casamento é isso mesmo. Entendeu? Um dia eu estava no encontro de casais, a irmã disse, pastor, eu acho que vocês nunca brigam, né? Eu digo, não, nunca. Aí Nedinha de lá, mas casamento é isso. Mas nós temos que ter essa consciência que nós estamos afetando. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, a maneira que eu trato a Neidinha, pode acreditar que o Dário Filho vai dar o replay, e tratando a genra ou a nora.
Percebeu? Da maneira como Nedinha me trata, pode acreditar que as nossas filhas vão dar um replay lá com os nossos genros, que nós temos 3. Não é? Então, olha só. Então, nós estamos afetando pessoas. Tem esse camarada, não é? O Skinner, da linha comportamental, ele vai dizer o seguinte, que todo comportamento ele é aprendido. Percebeu? Às vezes a gente diz assim, por que é que esse menino está se comportando dessa forma? Só fala com grito. Aí o Espírito Santo fala, é tu que grita muito. Mas nessa hora ninguém ouve. Mas é a realidade. Por quê? Porque nós estamos afetando pessoas. E pessoas estão sendo atraídas literalmente por mim. Por quê? Porque se eu não tiver cuidado, eu vou criar isso como uma cultura dentro da minha própria casa. A grande pergunta que me fazem é a seguinte, pastor, isso tem jeito de se consertar? Será, pastor, que o meu esposo ele tem jeito? Será que a minha esposa tem jeito? Será que meu casamento tem jeito? É a grande pergunta. Olha só, eu trouxe para vocês, eu sei que muitos de vocês conhecem, mas eu gosto disso aqui. Veja, nós vamos ter aqui uma cadeia comportamental. É filhos se comportando assim, netos se comportando assim, e isso aqui não tem nada a ver com maldição hereditária, nada a ver. Por quê, pastor? Porque em você isso foi estancado. Foi estancado, sem essa, vamos quebrar a cadeia? Não precisa quebrar. Você se torna remidor da turma que está lá atrás e você se torna uma nova linhagem para frente. Agora, a cultura familiar, ela continua e nós precisamos tratar. Como a gente trata, porque isso aqui pode virar uma cadeia comportamental. Agora, veja só, a pergunta é, pode haver mudança? Pode, eu vou citar dois exemplos. Primeiro, isso aí, ó, quem não fugiu à aula de filosofia sabe. O mito da caverna de Platão. Em resumo, isso aqui é um escrito, né, de um diálogo entre Sócrates, né, e Glauco, que o Platão está falando a respeito de conhecimento que tem que passar para os governantes. Aí ele vai dizer que alguns prisioneiros foram amarrados dentro de uma caverna, algemados na mão e nos pés, desde pequenininho. E eles não tinham acesso à realidade, eles não tinham acesso. Então eles ficavam dentro daquela caverna, tudo que eles viam era uma sombra, porque era uma fogueira que era alimentada, e aquilo que eles viam nada mais é do que reflexo. Daquilo que passava lá fora, o sol fazia e dava o reflexo. Então eles começaram a achar que a vida era aquilo, era aquelas sombras. Mas eles cresceram, e um dia conseguiu soltar-se, foi lá no interior da caverna e percebeu que aquilo que eles viam estava retratado na sombra, pela fogueira e também pelo reflexo do sol. Aí ele vai saindo, consegue sair, ele sobe aquela caverna e quando ele chega lá em cima, ele é ofuscado pelo sol. Ele estava na sombra. Aí ele fica aqui, a retina vai se organizando, daqui a pouco ele sai e ele começa a ver a população. Ele diz, poxa vida, aquilo que a gente via lá na caverna não tem nada a ver, a realidade é isso aqui, aquilo era apenas sombra. Aí ele entra no dilema, eu desço para avisar meus amigos que eles estão enganados, ou eu fico aqui, e ele desce, porque o medo dele era que aqueles amigos chamassem de louco, como de fato chamou, eles deixou e subiu novamente. Aí Platão começa a dizer o seguinte, que essa caverna é literalmente a nossa mente. A nossa mente que às vezes vivemos baseado em sombras e não queremos enxergar a realidade de fato como ela quer. Esses prisioneiros somos nós que estamos presos às vezes pelos nossos julgamentos, estamos presos por fazer o outro acreditar somente naquilo que a gente acredita, e isso é literalmente uma prisão. Mas a interpretação platônica, ela cabe aqui, e eu quero dizer uma coisa. Primeiro,
É possível mudar, pastor? É possível a gente querer sair dessa alienação que a gente muitas vezes se encontra, achando que a realidade é isto. Aquilo que eu aprendi lá em 1484, não, a realidade mudou. E nós temos que trabalhar isso. Mas você percebe que esse camarada, ele sobe e ele é ofuscado pelo sol. A Bíblia diz lá em Malaquias encerra a sua mensagem, dizendo que nem para todos tem uma esperança, mas para vós outros, ele diz: eu sou o sol da justiça, que nos tira de qualquer alienação e de qualquer sombra, para vivermos a nossa realidade. É possível, pastor, mudar? Quando a gente aceita sair desta prisão que muitas vezes a gente se encontra. Essa é a realidade do mito da caverna. Mas eu queria mostrar uma outra. Essa mulher aí, olha só. Chamada Harriet Tubman. Ela foi uma abolicionista, em meados do século XIX, nos Estados Unidos. Essa mulher, ela nasceu escrava, mas em uma certa ocasião ela conseguiu se libertar. Olha que coisa linda. Ela se liberta, mas ela volta para libertar um tanto de gente, inclusive a sua própria família, não é? E é interessante que ela tem uma frase que eu queria que vocês lessem essa frase. Olha a frase dita por ela: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. A grande realidade para a gente mudar, e isto é possível mudar, mas eu tenho que reconhecer que o meu comportamento está sendo danoso para a minha relação com o outro. Eu tenho que entender que o meu comportamento está sendo desastroso para uma prole que está atrás de mim, filhos e tantos outros, porque a gente não pode deixar de esquecer, ou não esquecer, que nós somos cristãos. Nós, de uma certa forma, somos faróis para uma sociedade que está para lá de bagunçada. Só para vocês terem ideia, eu trato pelo menos hoje eu trato pelo menos 18 casais, dos quais 10 são cristãos. E eles chegam para mim dizendo: eu ouvi falar que o senhor dá jeito em casamento. Eu digo: opa, para lá, eu não dou jeito em nada. Não dou jeito em nada. Quem dá jeito é vocês, porque quem está nesse negócio é vocês. Não, porque a gente está pensando em separar. Eu disse: mas por que é que vocês me procuraram? Não, a gente procurou o senhor para ser a última tentativa. Olha que coisa. E eu começo a trabalhar com eles, e para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, nenhum Deus deixa se separar. Tem um advogado muito amigo meu, ele disse: pastor, quando a turma chega para se separar aqui, eu mando primeiro para o senhor. Agora o senhor racha. Eu digo: não, rachar coisa nenhuma. Percebeu? Então, eu preciso saber que eu preciso ter essa consciência. Aliás, isso aqui é fenomenologia, Edmundo Husserl. Ele vai dizer que nós temos consciência, e consciência é sempre consciência de alguma coisa. Então eu não fico com mecanismo de defesas, mas eu fico com a realidade. Eu preciso ser tratado. Eu tenho que olhar para mim, ao invés de estar apontando o outro. Quando isto acontece, aleluia, o casamento está salvo, a família está salva, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque Jesus veio libertar doentes e não sãs. Então eu reconheço que em alguma área, em alguma dimensão da minha vida, eu preciso. E quando isso acontece, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Eu vou virar as costas, vira para ele e pede perdão. Eu já pedi perdão a Nedinha hoje. Pede perdão e fica tudo bem. A segunda coisa é o seguinte: todos os dias nós somos afetados.
Construídos por alguém. O inverso também é verdadeiro. Eu construo, mas também sou construído. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 11. Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 11, versículo 29. Tá? Não está no telão, mas eu vou ler aqui para vocês. Mateus 11, 29 e diante. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, essa palavra jugo, é importante a gente entender o contexto. O jugo era uma regra. A palavra canga, né? Aquilo que colocava sobre dois bois para eles andarem juntos, isso aqui era a lei, era a interpretação da lei. Por quê? Porque cada rabino, ele tinha a sua interpretação da lei e ele ensinava aos seus discípulos. Aquilo ali era o jugo, não é? Aí Jesus disse: não, está pesado demais, porque a turma não faz isso e quer cobrar. Então vem para mim que eu também tenho um jugo, eu também tenho uma interpretação da lei, e o meu jugo ele é suave. Aí você percebe que Jesus está atraindo para eles uma turma e dizendo: vem comigo, porque eu tenho coisas boas para ensinar a vocês. Aí a grande pergunta que me vem à mente em cima disso aqui, que eu sou afetado todos os dias por alguém, é uma pergunta que eu tenho que fazer: quem são os meus ícones? Quem são os ícones que me atraem? Porque comportamento é aprendido. Eu vou dizer aqui uma coisa e não se assuste com o que eu vou dizer. Olha só, o camarada tem amizade com homens que só faz trair a sua esposa. Cuidado. Por quê, pastor? Porque coisa ruim pega. Pelo fato de eu me tornar amigo e criar um laço afetivo, eu acabo aprovando tudo aquilo que ele faz. Eu trabalhava numa empresa que todas as esposas, elas confiavam em mim, porque sabiam que eu era pastor. Aí quando eles faziam a estrela dele, eles diziam: eu estava com Dário. Aí eles chegavam para mim e diziam assim: vai ter uma festa, e se a minha mulher perguntar se eu estive contigo, eu digo: peça a Deus para ela não perguntar, porque se ela perguntar, eu digo: não, eu estava na igreja. Você está entendendo? Então quem são os nossos ícones? A gente tem que se juntar, irmão, com gente boa, com homens que amam as suas esposas, homens que amam as suas famílias, homens que vivem pelas suas famílias. A gente tem que se juntar com isso. Por quê? Porque isso pega. Vocês estão entendendo? Irmão, coisa boa é difícil, é 5 anos de faculdade. Mas coisa ruim a gente pega rapidinho. É igual o Covid. Eu pastoreava uma igreja lá em Caldas Novas. Eu estou terminando. Lá em Caldas Novas. Aí o que é que acontece? Lá em Caldas Novas, toda segunda-feira, não, aqui não, mas toda segunda-feira lá era o dia de Juscelino cobrir cheques. Toda segunda-feira eu tinha que estar no banco. E era uma luta. E luta maior quando o tesoureiro dizia: pastor, tem que cobrir 1.000, só tem 500. Eu tinha que sair ligando para os credores: segura aí para a próxima semana. Mas toda segunda-feira eu estava no banco, era minha sina estar no banco. Teve um dia que eu cheguei no banco, aí eu encontrei na fila assim da frente, sabe aqueles camaradas sarado, tipo o pastor Silvio, saradão. Entendeu? Saradão, eu aqui comigo. Rapaz, se eu pegar, a neguinha vai ficar doida. Ela já é doida por mim. Se eu pegar esse corpão desse cara, e eu aqui, para ver se pegava. Eu saí do banco, meu irmão, franzino, dente grande, venta maior. Nada mudou. Na outra semana eu estou no banco e tinha um indivíduo na minha frente. Tchim! Eu fiquei meia hora, eu saí gripado. Pegou aí? Pegou aí? Coisa ruim a gente pega na hora. Diga assim comigo: quem são meus ícones? Diga assim: são pessoas
que na realidade me inspiram a ser melhor. Vamos terminar. Terceiro, isso, pastor, eu vou ter que acabar com a minha amizade? Não. Só que amigo é diferente. Colega de trabalho é colega de trabalho. Acabou o expediente, vamos tomar um chopinho? Eu digo não, eu vou tomar uma sopinha, que está esperando em casa. Pronto, não tem nenhum problema. Ok? Não, rapaz, tu vai, eu sei que tu é da lei dos crentes, tu toma lá um refrigerantezinho. Não. A Bíblia diz assim, não se sente. Salmo 1, não se sente na roda. Meu irmão, isso é um crescendo. Primeiro ele diz assim, não se detenha. Se deter é isso, que vontade de ir. Será que o pastor de novo vai passar por lá? Vai não. Entendeu? Isso aqui é atração. Daqui a pouco o cara vai, é atraído por ali, daqui a pouco ele se senta. Acabou, meu irmão. Acabou. Ficar na toca do lobo, você vai ser ferido e tragado por ele. Então, nós temos que ter cuidado. Amém? Quando quer um amigo, pastor Denô, que hora que o senhor almoça? Pronto, vou lhe visitar. Pronto. Fique tranquilo, pastor, eu estou sem problema. É só para ver o senhor, eu estou com saudade. Olha lá, terceiro, Jesus estabelece que se torna possível vencer os desafios do casamento quando não tentamos minimizar as nossas falhas, apontando os erros alheios. O pastor Herman é advogado, e tem muitos aqui, não tem? Levanta as mãos. Isso, levanta as mãos. Muito, tá vendo? Só 2. Olha só. Olha que interessante, eu fiz muito tempo, trabalho em cadeias, e você chega na cadeia, pastor, eles nunca dizem o crime, eles dizem o artigo, não é? Eles nunca dizem, eu assassinei, não, eles não dizem, mas eles dizem um artigo, pastor Silvio, e é sempre assim, eu ia na cadeia, aí ele fazia, irmão, aí eu chegava perto deles, ele dizia assim, eu sou 157, um chequinho que eu passei. Latrocínio, artigo tal, não vale não. Ou seja, ele é o bonzinho, mas o outro nunca presta. No dia, irmão, num dia que alguém entrar no gabinete, um casal, e a mulher disser assim, pastor, eu não presto. Meu marido é um homem de Deus, mas eu não presto. O problema do meu casamento sou eu, pastor. Irmão, eu saio correndo na pé, vim bater aqui e não volto mais. Porque isto não acontece. O negócio é, aqui ele é um santo. Vá lá em casa, para o senhor ver a peste, vá lá. Aqui misericórdia. Ele é tão educado até comigo. Mulher assim, né? Ela fala 2 coisas e chora. Não é assim? Não, é sempre. Mulher dá 2 palavras, eu sofro tanto que eu não sei. E bem que mãe estava certa. Ela chora, a mulher chora. Então olha só, aí Jesus vem com uma proposta, não minimize as suas falhas, apontando os erros do outro. Porque isto é muito sério. Olha o texto. E por que atentas no arqueiro que está no teu olho, do teu irmão, e não repara as traves que está no teu, deixa eu correr, no teu próprio olho? Olha só, isso aqui é uma questão de perspectiva, e eu tenho uma boa notícia para tu dar glória a Deus. Veja, isso aqui, essa questão aqui seria a da trave e do argueiro. O argueiro é cisco. E eu quero dar uma boa notícia para todos os casais: nenhum de vocês tem argueiro, nenhum de vocês tem cisco. Glória a Deus, vai. Todos nós temos trave. Temos, é o nosso senso de julgamento, de apontar, de achar que é bonzinho.
Todos nós temos trave não, nós temos poste de iluminação de Maracanã. Agora isso aqui é uma questão de perspectiva, olha só. Eu namorava com Nedinha, rapidinho eu namorava com Nedinha. Aí o que é que acontece? Eu estava perto, mas ao mesmo tempo distante. Então a trave do olho dela, está ouvindo, né? A trave do olho dela, eu via cisco, porque eu estava distante. Ela olhava para os meus olhos e via a trave como cisco, porque estava distante. Casou, a gente leva susto, porque as traves começam a aparecer. Mas o segredo de tudo, isso aqui é o princípio estabelecido, olha só, rapidinho. Temos que tomar cuidado para não presumirmos antes do juízo das nossas relações com as pessoas. No nosso caso, o relacionamento conjugal. A gente não pode presumir antes do juízo. Não é? Immanuel Kant, Crítica da Razão, ele diz que crítica é fazer análise. Tudo que a gente precisa fazer são análises antes de ter uma opinião crítica. Não fale do outro se você não sabe. Você tem que ter uma razão crítica. Analisa, pega elementos do plano discutivo para saber o que é que está acontecendo. Falta-me tempo, eu não vou mais além. Mas deixa eu contar somente o testemunho. Um caçador tinha um cão, era uma cadela de raça, que era amiga dela, e ela morreu no parto. Aí ele se afeiçoou a um cachorrinho e, puxa vida, ele amava, e aquele cachorro tornou-se um amigo dele nas caças. Aí um belo dia, a esposa teve um filho, já estava com mais ou menos 3 anos de idade, e a mulher disse, meu esposo, eu vou conversar aqui, aqui com a minha vizinha, mas é rapidinho aqui, e é rapidinho. Ele disse, meu Deus, não tem rápido, conversa de mulher não tem rápido. Aí ela demora, aí ele disse, não, vou deixar o meu cão aqui e vou para a caça. E ele vai, mas ele ficou com aquela preocupação, 10 minutinhos ele voltou. Quando ele volta, ele viu ao longe rastro de sangue, o cachorro dele na porta da casa, lambendo as mãos, as patinhas, e um rastro de sangue atrás dele. Ele disse, meu Deus, o cachorro matou meu filho. Ele pega a espingarda e pá, o cachorro. Aí ele corre. Quando ele chega no berço, está o garotozinho em pé e um lobo estraçalhado. O que é que eu quero dizer? É que a gente não pode julgar antes de fazer uma análise crítica. Tem casamento se arrebentando porque nós estamos julgando o outro sem dar o direito do outro se defender. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos ficar de pé? Ainda tem 4 minutinhos. Pastor Silvio, pastor Aldenor, posso orar? Eu quero orar pela sua vida. Me foi dado até 21h30. Aí é 21h26, né? Aquele reloginho. E eu quero orar por você. É uma palavra simples que você conhece. Você conhece. Não falei nada que você não conhece. Mas é uma palavra que nos leva a uma reflexão. Como é que eu estou me relacionando com o outro? Como é que eu estou castigando o filho sem antes conversar com ele? Estou arrebentando com o filho antes de conversar e saber quais foram os pensamentos que nortearam a cabeça dele para que ele se comportasse como se comportou? Eu estou falando da sua família, estou falando do seu cônjuge. O evento é o evento, mas quando a gente faz uma análise crítica e não presume, literalmente a gente começa a ganhar com aquilo que é a racionalidade, principalmente a racionalidade cristã. Eu quero orar por você. Eu não conheço a maioria de vocês, mas o Espírito Santo de Deus conhece. E é isto que faz toda a diferença. Aí nós vamos seguir em frente com esse casamento. E nós vamos dizer assim, Senhor, eu entendi que não é a crítica, mas eu quero entender que é amando, é gerando o amável que eu vou conseguir amar a minha família. Curva a sua cabeça, Pai. Eu quero no Teu nome agora colocar, Pai, esses casais, essa multidão que está aqui, Pai, diante de nós. Quero declarar, Senhor, que esta palavra é uma palavra verdadeira para frutificar e penetrar, Senhor, nos nossos corações, mente para fazer a diferença, para que entendamos onde precisamos mudar, Senhor.
tudo é mutável. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, o Senhor pode fazer a extinção de qualquer comportamento inadequado que tenhamos com a nossa família e com o nosso cônjuge, para que possamos colocar um novo comportamento agradável ao Senhor. É isto que eu te peço, Senhor. Eu quero neutralizar toda a ação do diabo em relação a divórcio. Eu quero neutralizar toda a ação do diabo, Senhor, trazendo a ideia que é a separação que traz, Senhor, o conserto para a vida. Mas nós estamos declarando, dizendo, fizemos uma aliança, não somente com o cônjuge, mas fizemos também com o Senhor. E essa aliança não será quebrada, para a honra e a glória do seu nome. É isso que nós declaramos, tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, na autoridade do teu nome, em nome de Jesus. Amém.